Mundo marcial verdadeiro. Capítulo 732 Castelo perto de Deus. Este é Lin Xintong. Lin Xintong fez sua jogada. Ela atacou sozinha o deus demônio de armadura negra. Vendo a aparência do Lótus da Neve, as pessoas já sabiam que era Lin Xintong. Anteriormente, quando todos enfrentavam o deus demônio na armadura negra, não havia necessidade de assumir a liderança e atacar, porque era extremamente difícil para ele simplesmente sustentar sua aura assassina. No entanto, Lin Xintong atacou sozinho o deus demônio de armadura negra com uma espada. Ela estava cansada de viver. Veja, Lin Xintong golpeou com sua espada. Foi um ataque tão grande que continha tudo o que ela tinha. Todas as suas leis, conceitos e entendimentos estavam neste ataque. Os Lótus da Neve eram puros e perfeitos. As pétalas eram cristalinas e condensadas de todos os seus esforços de luta até o momento. O alvo original de Lin Xintong eram as costas do deus demônio de armadura negra, onde estava seu coração. No entanto, a reação do deus demônio ela era muito rápida na armadura negra. Ele foi capaz de mudar de posição e mover-se a qualquer momento, apesar do fato de que ela atacou com todas as suas forças. Com um golpe de seu pique, ele atingiu a espada de Lin Xintong. Pang! A espada vibrou vigorosamente e os cristais de gelo se estilhaçaram, derretendo em chuva. Todo o Yuan-Qi protetor de Lin Xintong tremeu violentamente e inúmeras rachaduras começaram a se formar. Xintong. A família Lin estava por perto e quando viram esta foto, seus corações quase pararam de bater. O rosto da matriarca Lin estava pálido, suas mãos tremiam. Lin Xintong era a esperança da família Lin. Mesmo que todos os escalões superiores da família Lin morram, Lin Xintong não deve morrer. Gaja. O Lótus da Neve que protegia Lin Xintong também explodiu, cristais de gelo voando em todas as direções. Depois de atingir o deus demônio de blindagem negra, ele desabou completamente, mas não foi capaz de feri-lo. O ataque de Lin Xintong foi feito para salvar Jiang Xiaorou. Mesmo que Jiang Xiaorou estivesse complementando o espírito sagrado, ela não conseguiu resistir aos repetidos ataques do deus demônio de armadura negra. Você quer morrer no lugar dela? Tudo bem, eu concederei seu desejo. Cristais de gelo no pico do deus demônio em armadura negra ainda estavam rastejando em direção às suas mãos e as cobriram com gelo. No entanto, isso não o incomodou e, em vez disso, sorriu sarcasticamente. Ele sabia que a garota de vestido branco tinha um relacionamento importante com Yi Yun. Todos que têm um relacionamento com Yi Yun devem morrer. Ele queria ver Yi Yun com o coração partido e então quis matá-lo. O deus demônio de armadura negra estava completamente confiante em sua velocidade. Ele acreditava que mesmo que Yi Yun percebesse sua partida no primeiro segundo, ele só encontraria uma pilha de cadáveres se corresse para cá a toda velocidade. Vá para o inferno! Lança na mão, o deus demônio de armadura negra direcionou sua lança para o coração de Lin Xintong. Este golpe não teve uma aparência espalhafatosa, também não usou o Yuan-Qi do céu e da terra. Foi um golpe simples, mas ainda assim, todos sabiam que esse golpe continha uma mensagem terrível que era indomável. Não apenas Lin Xintong, mas outras figuras humanas lendárias provavelmente irão sentir todo o peso e seus corpos entrarão em colapso. Bang! Naquele momento, o protetor Yuan-Qi Lin Xintong se despedaçou em gotas de luz. Seu corpo perdeu toda a proteção. Antes do deus demônio de armadura negra, até estrelas podem ser quebradas, quanto mais carne. Entretanto, no momento de sua condenação predeterminada, Lin Xintong ergueu indiferentemente sua espada e, sem medo, dirigiu-a diretamente à garganta do deus demônio de armadura negra. Golpe mortal logo antes morte, todos que viram isso ficaram maravilhados. As pessoas se arrependeram no momento em que a lança quase atingiu o alvo.
Mesmo as facções hostis a Yi Yun não queriam ver Lin Xintong morrer. Quanto aos escalões superiores da família Lin, seus corações pareciam apertar de excitação. A proteção física do deus demônio da armadura negra era muito superior a qualquer arma. O golpe mortal de Lin Xintong definitivamente não o machucaria e, em vez disso, Lin Xintong seria atingido no coração com uma lança. Para ela era a morte certa. Ninguém poderia resistir ao ataque direto do deus demônio de armadura negra, morte garantida com um golpe. Não poderia ter terminado com outra coisa. Neste exato momento, quando as pessoas podiam apenas assistir impotentes enquanto a lança perfurava Lin Xintong. Wen, o Yuan-Qi do céu e da terra explodiu e uma nuvem de sangue foi perfurada no céu. 12 raios dourados de luz saíram da nuvem ensanguentada. A velocidade dos raios dourados era incrivelmente rápida e, em quase um segundo, eles voaram para o corpo do deus demônio em preto armadura. KKK, o corpo do deus demônio em armadura negra e a lança foram cercados por raios de luz. As pessoas puderam ver que os 12 raios de luz eram, na verdade, 12 correntes. Correntes douradas do tamanho do pulso de uma criança perfurou a nuvem ensanguentada, permitindo que os raios do sol iluminassem as correntes, tornando-as incrivelmente brilhantes. Runas antigas em correntes douradas começaram a brilhar, como se estivessem ditando uma antiga ordem que poderia selar demônios e prender deuses. Essas cadeias eram... As pessoas ficaram alarmadas e, naquele momento, antes que pudessem pensar mais nisso, Lin Xintong espada já foi apressada para a garganta do deus demônio de armadura negra. Quanto ao deus demônio blindado negro lance, ela foi completamente imobilizada pela ordem das correntes. Chá! A espada atingiu sua garganta. A pele do deus demônio com armadura negra era muito forte, e ele só podia usar seus músculos para resistir ao golpe de Lin Xintong. O forte impacto fez com que a espada macia entortasse, e quanto à garganta da armadura preta do deus demônio B, a espada só poderia entrar superficialmente antes de não poder continuar se movendo. Várias gotas do sangue do deus demônio de preto a armadura vazou, manchando de vermelho a lâmina fria da espada. Um brilho frio cintilou nos olhos de Lin Xintong e a energia yin gelada explodiu em sua espada. Lin Xintong já estendeu o sutra do coração da grande imperatriz até o limite. Através da pequena ferida do deus demônio de blindagem negra, a energia yin extrema foi direcionada diretamente para seu corpo. Basba! Várias gotas de sangue do deus demônio congelaram em joias vermelhas. Até as feridas do deus demônio de armadura negra começaram a congelar. No entanto, havia um sorriso malicioso nos olhos vermelhos do deus demônio de armadura negra. Castelo apertado de Deus, eu não esperava que você instalasse secretamente o conjunto de construção God S. Chait Castle que o fazia parecer tão destemido. Parece que você estava pronto para morrer, mas você conseguiu salvar essa garota de vermelho e me ferir no final. Quando o deus demônio com armadura negra olhou para Lin Xintong, seu corpo inteiro estava trancado no castelo de Deus e parecia que ele não conseguia se mover. Este Ahai. Figuras lendárias da raça humana ficaram surpresas ao vê-lo aparecer de repente, prendendo o deus demônio com uma armadura negra. Maciço castelo de Deus, o que é essa matriz? De onde a raça do deserto conseguiu esse Ahai? No momento em que este Ahai foi ativado, parecia que o mundo estava ensurdecido pelos sussurros sagrados de cantos, que até reduziam a pressão que a nuvem de sangue dava às pessoas. O conjunto do castelo de Deus Chait não apenas capturou o deus demônio em armadura negra, mas também selou o poder aterrorizante do deus demônio, aura assassina e Yuan-Qi. Essa sensação foi extremamente óbvio e surpreendeu muita gente. Desde que o deus demônio de armadura negra apareceu, as raças humana e deserto foram suprimidas o tempo todo.
Este contra-ataque poderia parar temporariamente o deus demônio de armadura negra. O castelo de Deus já foi instalado. Foi ativado pela anterior rainha do deserto, o pastor e muitas figuras lendárias da raça do deserto. A matriz deixada por Yi Yun foi a maior coisa que essas lendárias personalidades da raça do deserto puderam contar contra o deus demônio de armadura negra. Jiang Xiaorou e o Espírito Santo lutaram juntos, não para obter qualquer resultado em relação ao deus demônio de armadura negra, mas para dar tempo para a ativação. O deus demônio de armadura negra chegou muito rápido, o que significa que eles não tiveram tempo para se preparar. No entanto, os ataques Jiang Xiaorou e Lin Xintong deram tempo para ativar o Ahai com sucesso. Entre o céu e a terra, correntes douradas brilhantes que pareciam ter brotado do céu e da terra acorrentavam os 4 membros do deus demônio B armadura negra. Capítulo 733 Poder de intimidação. Para minha surpresa, você tem esta matriz de construção, disse o deus demônio de armadura negra com entonação profunda. Esses chamados tempos antigos não ocorreram há dezenas de milhões de anos atrás. Quando Lord Azuri Yang lutou contra 7 discípulos demônios, esta era foi muito antes. Isso foi quando as figuras majestosas dos 12 céus empíreos lutaram contra o antigo Deus fundador. Então, cada raça reuniu mais de 100 personalidades proeminentes e estabeleceu a estrutura do Castelo de Deus, resultando em 3.000 cadeias fechar Castelo de Deus. Até o próprio tal celestial poderia ter sido selado. Este era o verdadeiro poder do Castelo de Deus. Mas agora, o Castelo de Deus apertado usado pela raça do deserto era uma versão simplificada e, claro, consequentemente, os requisitos para uma versão simplificada do Castelo de Deus apertado eram menores. Caso contrário, a raça do deserto não poderia ter lidado com ele. Que desperdício de tesouro celestial! Se tal conjunto de edifícios fosse colocado nos 12 céus em Pirian, seria incrivelmente valioso. Que pena, como uma pilha de lixo, como você pode permitir que você demonstre o maior poder dessa matriz? O deus demônio de armadura negra disse com um sorriso de escárnio. Quando ele falou, suas juntas estalaram e seus músculos incharam. Veias azuis começaram a aparecer por todo o corpo, contorcendo-se como vermes. Pá, pá, pá. Muitas lágrimas apareceram nos músculos do deus demônio. Na armadura negra, o sangue começou a jorrar. Seu corpo ferido não parecia suportar sua força intimidante. Cada vez que ele usava sua energia, era um grande esgotamento da essência dos poderes vitais do deus demônio na armadura negra. No entanto, ele não prestou atenção a isso. Rindo loucamente, ele deixou o sangue escorrer. Lin Xintong sentiu um tremor no coração. Removendo sua espada, ela recuou rapidamente. Cachá! A corrente dourada que prendia o pico do deus demônio na armadura negra rachou repentinamente, fazendo com que a luz dourada se espalhasse em todas as direções, acompanhada por uma forte explosão. O deus demônio com armadura negra foi capaz de libertar seu pique e a energia restante sacudiu o vazio. Essa quantidade de poder era aterrorizante. Se Lin Xintong recuasse mais lentamente, ela provavelmente teria se ferido gravemente ou até mesmo morto. Ele escapou assim mesmo. As lendárias figuras da raça humana, bem como as lendárias figuras da raça do deserto que fortaleceram o Ahai, ficaram alarmados. Este Ahai era tão sólido e o deus demônio na armadura negra disse que este Ahai de construção era extremamente valioso mesmo nos 12 céus empíreos. E agora tal Ahai não poderia selar completamente o Demon God in Black Armor. Pálido Jiang Xiaorou olhou para o deus demônio na armadura negra e seu olhar ficou fraco. O deus demônio de armadura negra rugiu e as 11 correntes restantes tremeram. As runas nas correntes brilharam rapidamente. Eles acendiam e escureciam de vez em quando, como se pudessem explodir a qualquer momento.
O deus demônio com armadura negra segurava sua lança com uma das mãos e estendia o outro braço com força, potência terrível transmitida por 11 cadeias. Bum! Yuan-Ki do céu e a terra se espalhou em todas as direções, e a energia que o deus demônio de armadura negra injetou nas correntes explodiu. O chão tremeu e o raça do deserto palácio afundou, como se estivesse prestes a desabar. Várias figuras lendárias da raça do deserto foram atiradas de 4 lados do palácio. Eles estavam todos pálidos, como se estivessem sofrendo de ferimentos internos. O disco maciço castelo de Deus apertado apareceu no centro do palácio, às vezes brilhando com runas douradas. O poder do runas fluíram em 11 cadeias, mas as cadeias ainda não foram rasgadas. No entanto, embora o castelo de Deus ainda não tenha sido completamente quebrado, as personalidades lendárias da raça do deserto que criaram a estrutura foram expulsos à força e pareceram extremamente infelizes. Ah, lixo! O deus demônio com armadura negra riu loucamente, olhando para o estado lamentável das figuras lendárias. Vendo esta foto, o brilho nos olhos de Jiang Xiaorou e Lin Xintong se desvaneceu. A raça humana e a raça do deserto não conseguiram evitar, especialmente aquelas personalidades lendárias da raça do deserto que foram postas de lado. Eles sentiram uma profunda sensação de desamparo e impotência. Ele era muito forte. Mesmo que estivesse acorrentado por 11 correntes, o deus demônio de armadura negra ainda permanecia insuperável. Ele podia se dar ao luxo de ser tão arrogante. Havia incontáveis figuras majestosas presentes, todos os guerreiros no topo do mundo Tianyuan. Mas neste ponto, mesmo se eles unirem forças, eles ainda não serão rivais para um deus demônio ferido ou mesmo trancado. Não havia como vencer. Sob tais circunstâncias, o deus demônio era aterrorizante como sempre. Muitas pessoas sentiram frio em seus corações. Mas naquele momento, eles voaram 2 figuras para frente. Essas 2 pessoas pertenciam à raça humana. Depois disso, várias pessoas se juntaram a esses 2 e voaram para o céu. Este é um casal da Ilha do Santuário. Estes são os nossos anciões. Os gênios da raça humana exclamaram em uníssono. O casal da Ilha do Santuário deu as mãos enquanto flutuavam no ar. Eles silenciosamente olharam para o deus demoníaco com armadura negra. Várias outras pessoas lendárias da raça humana também olharam diretamente para o deus demoníaco com armadura negra. O deus demônio de armadura negra riu: há mais alguém que não queira viver. Dadas as qualidades dessas pessoas, o número daqueles que se apresentaram era igual ao número daqueles que morreriam. Embora o deus demônio de armadura negra ainda estivesse preso com 11 correntes, sua lança já havia sido lançada. Dada a maneira como ele se libertou e interagiu com as personalidades lendárias da raça do deserto, era óbvio que se aproximar do deus demônio de armadura negra era equivalente ao suicídio. Então, quais são as figuras lendárias humanas atacando? O que eles podem fazer? O deus demônio de armadura negra nem estava indo mexer com eles, enquanto ele continuar a se libertar das 11 correntes restantes. Ele pode matar todos, incluindo Jiang Xiaorou e Lin Xintong. Ele queria tingir seu Lúcio com o sangue deles. Naquele momento, com o estrondo, as correntes em volta de sua perna esquerda começaram a tremer. Bom! Incontáveis runas antigas foram destruídas. Outra corrente do castelo de Deus está quebrada. Com a quebra dessa corrente, o coração de todos estremeceu. O deus demônio de preto, a armadura é muito forte, mas não vamos ficar parados. Temos corrido por tanto tempo, e hoje a raça do deserto conseguiu configurar o Ahai para interrompê-lo temporariamente. Além disso, ele também está ferido. Se em tais circunstâncias tudo estiver perdido, então se continuarmos a fugir, nunca seremos capazes de eliminá-lo no futuro. A casal da Ilha do Santuário disse em voz alta. Depois disso, os 2 retiraram o disco do Ahai e todo o seu Yuan que se soltou.
Defina o arrai de construção. Não o deixe mais escapar do castelo de Deus. Um casal da ilha gritou alto. As outras lendárias personalidades humanas não disseram nada, eles também liberaram seu Yuan Qi. Uma poderosa explosão de energia criou instantaneamente um mar de Yuan Qi no ar. Depois disso, o disco da matriz brilhou com luz negra e o pequeno disco da matriz tornou-se como um redemoinho sem fundo, absorvendo todo o mar de Yuan Qi. Figuras lendárias da raça humana injetaram seu Yuan Qi no disco de matriz, enquanto o disco de matriz foi associado a um par da ilha do santuário. A aura do casal cresceu e logo eles alcançaram um nível aterrorizante. Outra matriz construída. O deus demônio de armadura negra examinou as pessoas lendárias, a High of Infinite Space. Aparentemente, é disso que você é capaz. Esta foi a matriz de construção usada pelo Lord Azuri Yang contra os 7 discípulos demoníacos dezenas de milhões de anos atrás. Ele também era dos 12 céus empíricos, então o deus demônio com armadura negra sabia sobre ele. Ele parou de tentar se libertar das algemas do castelo de Deus próximo, e em vez disso, ele balançou sua lança em figuras lendárias da raça humana. Mesmo quando confrontado com duas matrizes, ele ainda permaneceu calmo, como sempre. Capítulo 734 Nirvana do Espírito Sagrado. Olha para nós com desprezo. Quando as lendárias figuras da raça humana viram como o deus demônio com armadura negra se comportava, sentiram um fogo queimando em seus corações. Eles sabiam que o deus demônio de armadura negra era assustador, mas agora, apesar do fato de estar acorrentado no castelo de Deus, ele ainda não os colocou em nada, tratando-os com desdém. É isso, o Weasley Lord disse em voz baixa das profundezas do maciço. Temos praticado as artes marciais por muitos anos, superando a solidão associada ao treinamento recluso e os perigos que enchem as áreas místicas. Passamos por todos os tipos de dificuldades. Além de lutar contra o destino, fizemos isso porque não queríamos levar uma vida normal e não queríamos desperdiçar nossas vidas. Um golpe. Eu só preciso de um golpe, devemos assumir uma posição dominante. Enquanto ele falava, seu Yuan Qi se espalhou, seu cabelo se ergueu e um fogo irrompeu entre suas sobrancelhas. O vestido preto de sua parceira esvoaçava ao lado dele enquanto ela empurrava sua energia ao limite. Neste ponto, o casal da Ilha do Santuário realmente escolheu queimar a essência de seu sangue. Isso é. Vendo ações do casal santuário, as lendárias figuras da raça humana ficaram maravilhadas. Embora eles tenham tomado a difícil decisão de ficar e lutar contra o deus demônio de blindagem negra, a maioria deles só esperava ferir seriamente o deus demônio de blindagem negra para permitir que sua linhagem continuasse. Mas queime a essência do sangue, isso reduzirá o tempo de vida. As personalidades lendárias da raça humana naturalmente não queriam queimar sua essência. Mas naquele momento, com suas vidas em jogo, eles estavam parados na beira de um penhasco. Se fossem atingidos, equivaleria à morte. Em comparação com os mais velhos, que não tinham muito tempo, a vitalidade e o potencial do casal do santuário eram muito maiores. No entanto, eles não hesitaram em queimar a essência do sangue. Os humanos eram criaturas que sucumbiam facilmente ao serem cercados. Eles eram às vezes egoístas e às vezes se tornavam destemidos e possuídos por uma raiva justa. Instantaneamente, todas as figuras lendárias da raça humana que apoiou uma matriz de espaço infinito queimou as essências de seu sangue. Bum! Espaço, montanhas caíram e o mundo tremeu. A matriz do espaço infinito não era naturalmente tão complexa quanto o castelo de Deus. No entanto, apesar do fato de que o castelo estreito de Deus era poderoso, as lendárias figuras da raça do deserto não podiam permitir que ele desenvolvesse seu potencial. Quanto à matriz do espaço infinito, embora fosse um pouco mais fraca,
As figuras lendárias da raça humana foram capazes de trazer a maior parte do poder para o jogo A High of Infinite Space. Portanto, a diferença não era mais tão grande. O casal do santuário estava no comando e a matriz do espaço infinito parecia se tornar um pequeno mundo. Quando os gênios no chão ergueram os olhos, todos prenderam a respiração, olhando com intensa preocupação. Seus olhos refletiam a vermelhidão no céu, que era o resultado da queima de sangue e ki. Estes eram os mais velhos, seus patriarcas. Eles eram os guerreiros humanos que estavam no topo. Deus demônio com armadura negra, gritou um casal do santuário. Conforme as vozes se espalharam pelo ar, a matriz do espaço infinito começou a girar com um estrondo alto. De repente, ele pousou sobre o Deus demônio de armadura negra. Ele parecia cobrir o céu e o solo. Foi como se o mundo inteiro tivesse caído do céu, caindo pesadamente sobre a cabeça do Deus demônio de armadura negra. Todos os olhos seguiram a queda da massa do espaço infinito. Embora não tenham participado, eles prenderam a respiração e sentiram seu sangue agitando e fervendo. Eles pareciam fazer parte do ataque. Foi um golpe que conteve a força de vontade da raça humana. Vendo esta foto, o Deus demônio de preto, a armadura, finalmente parou de olhar para eles com desprezo. Ele rugiu e seu corpo começou a desmoronar e o sangue estava se espalhando por toda parte. No sangue derramado, a lança negra olhou como um dragão negro que voou para fora da água, perfurando com força. Morras! A lança foi apontada diretamente para o núcleo da matriz do espaço infinito. Os dois poderes mais poderosos desta época lutaram entre si sem enfeites. Wang. Instantaneamente, todos sentiram como se todos os sons tivessem desaparecido. A cena brilhante diante de seus olhos evaporou e foi substituída por uma cortina de sangue vermelho. Era o opressor Yuan Qi. Não era um silêncio real, mas naquele momento, devido ao forte poder destrutivo, eles perderam temporariamente a audição porque seu Yuan Qi os protegia. A luz que apareceu como resultado da colisão não desapareceu. Em vez disso, o próprio espaço foi distorcido por uma explosão insana de energia. O que aconteceu? Todos olharam com os olhos arregalados. De repente, a energia sem objetivo foi varrida. A figura de um deus demônio com armadura negra apareceu. Seu cabelo estava desgrenhado e sua mão estava coberta de sangue. Ele pairou no ar. A energia foi atraída para um pico. Um pico preto perfurou o núcleo da massa do espaço infinito. O casal do santuário estava bem no centro e eles queimaram sua essência de sangue. O casal, que foi complementado pelas forças do maciço, sofreu um golpe que parecia um golpe de montanha. O senhor da ilha foi o primeiro. Sua caixa torácica foi rasgada e sua mão direita, que segurava a espada, se transformou em uma névoa de sangue. Quanto ao resto das figuras lendárias da raça humana, eles também encontraram um impacto poderoso. Aqueles que estavam um pouco mais fracos tiveram seus órgãos esmagados e estavam em estado crítico. A raça humana pagou um preço amargo para criar o ataque mais forte e acabou gravemente ferido o Deus demônio de preto armaduras. Neste ponto, o corpo do Deus demônio em armadura negra sofreu repetidos traumas. A superfície de seu corpo estava rachada, quase não havia lugar em sua pele que não fosse afetado, e a cura de seus ferimentos diminuiu. Chance. Em frente ao palácio da raça do deserto, as lendárias figuras da raça do deserto deram o seu melhor com o castelo apertado de Deus. As 10 correntes divinas da ordem detiveram o Deus demônio de armadura negra. Acima do palácio, a imagem fantasma da raposa celestial ficou vermelha quando Jiang Xiaorou voou e ficou na cabeça de a imagem fantasma da raposa celestial. O pelo do raposa celestial esvoaçava ao vento em suas longas orelhas. O ponto de cinábrio entre as sobrancelhas de Jiang Xiaorou também ficou vermelho. Sua posição obstinada, bem como a aura do espírito sagrado da raposa celestial, aumentaram.
Quando essa aura atingiu o pico, Jiang Xiaorou ergueu seu bastão de osso e de repente começou a conjurar palavras antigas e complexas. O céu e a terra pareciam estar passando por um cataclismo. A terra estremeceu, como se a força vital da terra e uma longa história, assim como as almas de tudo na flora e na fauna, saíssem do solo, correndo direto para o corpo da raposa celestial. Ele cresceu em tamanho. Com os longos cabelos de Jiang Xiaorou esvoaçando ao vento, ela reuniu uma aura ancestral que fazia as pessoas adorá-la. Todos podiam sentir que este foi o golpe mais poderoso que o espírito sagrado poderia produzir, custo de vida queimando. Ao ver o estado do espírito sagrado, o deus demônio de armadura negra se surpreendeu pela primeira vez. Em relação a constante ataques incessantes das raças humana e do deserto, ele estava furioso. Uau! O espírito celestial uivou e investiu contra o demônio Deus com armadura negra. O Deus demônio com armadura negra gritou, erguendo sua lança para enfrentar o ataque. A lança negra perfurou a cabeça da raposa celestial. Quanto à imagem fantasma da raposa celestial, ela também perfurou o corpo do Deus demônio em armadura negra. O resultado de um impacto terrível espalhou-se em todas as direções e as nuvens vermelhas no céu foram varridas para grandes alturas. Raios em expansão iluminaram o céu sombrio. Gritando e assobiando, eles tremiam de raiva, acorrentados a ele desde o início dos tempos, deixando o mundo quieto. Todos podiam até sentir que o chão havia afundado. No céu, as nuvens de sangue se dissiparam e a aura assassina desapareceu. O cabelo do deus demônio da armadura negra estava desgrenhado e seu braço estava pendurado. Quanto a Jiang Xiaorou, ela se apoiava em um bastão de osso para apoiar seu corpo. Seu rosto estava pálido, até mesmo o ponto de cinábrio entre suas sobrancelhas desbotou. É claro que ela apertou sua força ao máximo. E atrás dela, a imagem fantasma da raposa celestial estava tão embaçada que quase desapareceu. A enorme cabeça da raposa celestial olhou para o mundo. Ele tinha uma expressão alegre e calma no rosto, como se estivesse experimentando uma leve sensação de nostalgia. As pessoas entenderam que a raposa celestial estava se despedindo do mundo. Capítulo 735 – Devorando almas. O Espírito Santo gastou toda a sua energia. E Avonlea Fox, que estava no fim de sua vida, ficou traumatizado. E junto com a queima de sua força vital, ele deu o último golpe antes de sua morte. Os guerreiros da raça do deserto se sentiram muito mal com isso. Seu espírito sagrado veio dos 12 céus empíricos e silenciosamente protegeu o Divine Wasteland por dezenas de milhões de anos. Agora ele morreu na batalha pela raça desolada. Eles ficaram chateados com a morte do Espírito Santo, mas a batalha ainda estava acontecendo. Eles não tiveram tempo para realizar uma cerimônia em memória do Espírito Sagrado. A imagem fantasma do Espírito Sagrado ficou mais fraca, poderia se dissipar a qualquer momento. Neste ponto, até mesmo os guerreiros da raça humana sentiram tristeza, embora menos do que a raça do deserto. Contra a calamidade que poderia destruir o mundo, todo preconceito e ódio entre as raças não importavam mais. Todos vocês. De repente, uma voz baixa e rouca desceu do céu. O cabelo do deus demônio de armadura negra estava desgrenhado e coberto de sangue. Até mesmo sua armadura tinha sérias rachaduras. Mesmo assim, sua aura ainda era extremamente poderosa. Na verdade, sua aura assassina era ainda mais intensa. Vocês todos me irritaram. Todos vocês devem morrer, morra. O deus demônio de armadura negra rosnou. Seu corpo parecia ser feito apenas de sangue. A velocidade com que seus músculos se recuperaram foi muito mais lenta e sua força vital estava se aproximando da destruição final. No entanto, ele ainda era o deus da morte. Seu terrível poder de combate levou as raças humana e do deserto ao desespero.
inigualável, este era um inimigo que ninguém poderia derrotar. Eles usaram todos os meios que tinham e cada golpe consumiu sua força vital, gastando tudo o que tinham. Agora o Espírito Santo estava morto. Todas as personalidades lendárias da raça humana foram gravemente feridas e a intenção assassina ainda graçava no Deus demônio de armadura negra. Desespero. Cada guerreiro no momento sentiu apenas uma forte sensação de desespero. Ao redor do corpo do Deus demônio, a armadura negra ainda tinha 10 correntes. Ele segurou sua lança ensanguentada e de repente estendeu a mão e agarrou sua armadura. Ele agarrou a armadura com força, e então... Houve um grito agudo e terrível, e da armadura do Deus demônio em armadura negra, incontáveis almas se contorcendo de dor apareceram. As almas eram rostos distorcidos e expressões miseráveis neles. Suas chamas da alma eram fracas e desesperadas. Estas eram as almas dos guerreiros que foram selados em sua armadura. Entre essas almas estava um grande número de especialistas da raça humana no nível Discovery Yuan e até mesmo vários reis empíricos humanos. Depois que eles foram mortos pelo Deus demônio em armadura negra, seus corpos foram devastados e suas almas ficaram presas em uma dor infinita. No entanto, eles ainda conseguiram preservar seus pensamentos desde o tempo em que estavam vivos. Entre eles estavam o fundador Shen Tu e o tigre místico imortal. Cerca de um ano atrás, o fundador Shen Tu foi morto por um deus demônio em Black Armor, e sua alma foi selada em uma armadura. Ele sobreviveu a um longo período de tortura até o ponto da destruição. Quanto ao tigre místico imortal, ele foi morto há não muito tempo. Embora seu corpo estivesse morto, ele percebeu que ainda estava consciente. Além de sentir medo extremo, ele ainda tinha seus sonhos, na esperança de que um dia pudesse deixar a armadura do Deus demônio em armadura negra, possuindo um corpo e continuando a viver. Imortal, Mystique, Tiger e Founder Shen eles foram simultaneamente capturados pelo Demon God em Black Armor. Anteriormente, enquanto estavam dentro da armadura, eles sabiam sobre a intensa batalha lá fora. Eles até tinham uma vaga ideia dos detalhes da batalha. Agora que o tigre imortal místico foi libertado repentinamente, ele ficou muito feliz em ver o mundo exterior. Ele pareceu recuperar alguma esperança para si mesmo. Uou, salve, salve-me! Salve-me! O tigre místico imortal, com grande dificuldade, implorou por ajuda. Ele podia ver um casal da Ilha do Santuário e da Rainha do Deserto da raça do deserto. O mero pensamento de sua alma sendo torturada na armadura do Deus demônio em armadura negra o fez enlouquecer de dor. Agora, a Rainha do Deserto e o casal do Santuário eram as únicas pessoas que poderiam salvá-lo. Este é o tigre místico imortal. Algumas pessoas reconheceram o tigre místico imortal. Embora ele estivesse na forma de alma como o rei empírico humano, sua aura ainda era extraordinária. Todos que o conheciam podiam reconhecê-lo. Ele não liderou o clã da família em uma tentativa de fuga, porque ele foi morto também. Este bastardo escapou mais rápido do que qualquer outro. E agora que ele foi morto e sua alma está presa, ele nos pede ajuda. Para salvá-lo, precisamos nos aproximar do Deus demônio de armadura negra. É um sacrifício de nossas vidas em troca de sua alma meio morta. Ele só pode sonhar com isso. As pessoas diziam isso irritadas. Nesse ponto, até mesmo a raça humana desprezava uma criatura tão lamentável como o tigre místico imortal, sem mencionar a raça do deserto. Salve-me! O tigre místico imortal gritou de dor, mas todos o ignoraram, e neste momento, Asobi, o deus demoníaco de armadura negra, ergueu a mão e jogou resolutamente um punhado de almas torturadas em sua boca. As almas que foram comidas pelo deus demônio em armadura negra gritaram de dor.
No momento em que as almas entraram em seu corpo, elas imediatamente se dissolveram, girando em pura energia da alma que ele absorveu. Isto é, as pessoas olharam para o deus demônio com armadura negra em estado de choque e sentiram seus corações esfriarem. O deus demoníaco na armadura negra manteve as almas na armadura e, naquele momento, ele absorveu a energia das almas para restaurar sua força. Eles não puderam impedir o deus demoníaco na armadura negra de devorar almas e eles só podiam assistir impotentes. Vocês todos devem morrer. Os olhos do deus demônio de armadura negra estavam cheios de intenções assassinas. Pang, pang, pang. Uma série de sons soou e alma após alma explodiu, enquanto eram absorvidas pelo deus demônio na armadura negra. Quando o tigre místico imortal e o fundador Shento viram isso, suas almas gelaram e eles sentiram um desespero devastador. Não seria tão ruim se eles simplesmente fossem mortos. Agora, não apenas seus corpos foram destruídos, mas suas almas também serão dispersas, transformando-se em energia para ele. Essa morte foi terrível. No entanto, depois que o deus demônio com armadura negra comeu 80% das almas dos guerreiros, ele parou de repente. Por pura sorte, o tigre místico imortal e o fundador Shento permaneceram intocados. Para o deus demônio de blindagem negra, essas almas foram suficientes para se recuperar. Sangue e Ki saíram da mão do deus demônio da armadura negra. Linhas de sangue apareceram antes de se espalharem rapidamente por seu corpo. O peito do deus demônio blindado negro subia e descia enquanto as linhas de sangue vermelhas cobriam rapidamente todo o seu corpo. Eles piscaram intermitentemente e até alcançaram suas pupilas. Como camadas de padrões rúnicos totêmicos, eles se espalharam por seu corpo, tornando o deus demônio com armadura negra ainda mais demoníaco. As feridas do deus demônio com armadura negra se recuperaram lentamente e seus músculos protuberantes. Como metal divino, seus ossos começaram a emitir sons explosivos, cada um como um trovão. Sons estavam saindo da garganta do deus demônio de armadura negra e seus olhos estavam frenéticos. Seu mar de alma estava inicialmente em caos, e agora, quando de repente ele devorou um grande número de almas que poderiam fornecer comida para seu corpo, uma grande quantidade de memórias também entrou seu corpo, estimulando o mar da alma e tornando-o ainda mais instável. Porém, neste momento, o deus demônio de armadura negra estava à beira da loucura. Ele não se importou com isso. O deus demônio de armadura negra de repente levantou a cabeça e olhou para todos com um olhar louco. Por causa disso, as pessoas sentiram que ouviram uma explosão ensurdecedora que foi gerada por seus batimentos cardíacos. Capítulo 736 Conceito de flor de lótus. Aos olhos de todos, o deus demônio com armadura negra era completamente louco. O que realmente aconteceu? As pessoas estremeceram com medo. Embora a carne do deus demônio de armadura negra tenha sido curada, sua alma ainda estava claramente no caos. Sua mente espiritual agia como se ele estivesse em uma tempestade. Muitos fragmentos de alma foram consumidos pelo mar de sua alma. Embora aqueles guerreiros humanos fossem fracos, a energia da alma compartilhada não era pouca coisa. O cerne da questão é que o deus demônio de blindagem negra está gravemente ferido. Quando ele chegou pela primeira vez, ele já estava gravemente ferido, então ele não pôde suportar a energia, Lin Shintong murmurou no ar. Ela era proficiente nas leis do Yin puro, então ela era extremamente receptiva ao estado espiritual do deus demônio de armadura negra. Ele estava gravemente ferido quando veio. As pessoas ficaram chocadas porque muitas delas não entenderam isso. Até mesmo o deus demônio gravemente ferido de armadura negra era tão assustador. Ele não se recuperou disso porque ele decidiu nos atacar antes de curar suas feridas. Perguntou a lendária figura da raça humana. Ouvindo esta pergunta, Lin Shintong respirou fundo. Provavelmente este é o trabalho de Yi Yun.
Yi Yun, as lendárias figuras da raça humana ficaram pasmadas. Yi Yun interrompeu a restauração do deus demônio blindado negro para atacar as montanhas distantes. Como ele fez isso? Onde está Yi Yun? Talvez ele já esteja. De acordo com Lin Xintong, Yi Yun definitivamente encontrou o deus demônio na armadura negra. Era difícil acreditar que Yi Yun sozinho foi capaz de escapar quando ele encontrou o deus demônio de armadura negra. Yi Yun era forte, mas o deus demônio com armadura negra era ainda mais assustador. Ele poderia repelir as forças combinadas das raças deserto e humana, as duas matrizes divinas, bem como o golpe do Espírito Santo, que havia gasto toda a sua força vital. Tudo isso não poderia fazer muito mal ao deus demônio de armadura negra. Ele era uma criatura impossível de suportar com meios humanos. Neste momento, Jindang, o deus demônio com armadura negra, agarrou a corrente do castelo apertado de Deus que prendia sua perna direita. KKK! Com as mãos, ele a puxou em diferentes direções. As runas douradas explodiram imediatamente. A lendária personalidade da raça do deserto responsável por esta cadeia do castelo de Deus imediatamente sentiu um golpe pesado. Seu rosto ficou pálido e ele tentou se segurar com todas as suas forças. Os músculos do deus demônio de armadura negra incharam em ambos os braços e ele riu. Quando uma série de sons de K soaram, as runas douradas de repente explodiram e a corrente do castelo de Deus foi cortada à força. Aquele lendário homem da raça do deserto instantaneamente sentiu seu corpo tremer e ele cuspiu a boca cheia de sangue. Seu rosto ficou branco como uma folha de papel, enquanto o sangue negro escorria de todos os seus buracos. Com a quebra da corrente do castelo de Deus, aquela lendária pessoa da raça do deserto também ficou gravemente traumatizada. Vendo que o deus demoníaco com armadura negra está nu com as mãos, ele quebrou a corrente do castelo de Deus, todos tremiam de medo. O deus demoníaco com armadura negra olhou para outra corrente e, balançando sua lança, acerte-a. Cachá! E outra corrente do castelo de Deus foi quebrada. O lendário membro da raça do deserto, que controla esta corrente, foi imediatamente danificado internamente. Até a pele de seu rosto rachou e o sangue correu por todo o corpo. Tremendo, ele ainda tentava estabilizar a corrente do castelo de Deus, mas sua força não correspondia às suas expectativas. Eu já disse que vocês todos vão morrer. Com 4 cadeias do castelo de Deus apertado quebradas, 1/3 da matriz foi quebrada, ele não poderia mais conter o deus demônio de armadura negra. Demoníaco, o deus de armadura negra virou seu pescoço, as veias de seu corpo começaram a se contorcer. Agarrando os 20% restantes das almas de guerreiros humanos com as mãos, ele os jogou de volta em sua armadura, guardando-os para devorá-los no futuro. Não porque ele não pudesse comer essas almas, mas porque ele não queria causar mais danos ao mar caótico de sua alma. Uala! As correntes estão esticadas. Tendo perdido 4 correntes do castelo de Deus apertado, o conjunto do castelo de Deus apertado não era mais perfeito e não poderia impedir o deus demônio de armadura negra de avançar. Com lança na mão, ele se aproximou passo a passo de Jiang Xiaorou, seu sangue Demi. O deus demônio com armadura negra queria absorver o sangue de Jiang Xiaorou. Essas almas não apenas tinham energias impuras, mas também prejudicavam o mar da sua alma. Mas o sangue de Jiang Xiaorou continha uma energia poderosa e era extremamente adequado para ele. Zolger. O rosto da rainha do deserto anterior se voltou branca, ela se levantou ao lado de Jiang Xiaorou. O pastor também ficou na frente de Jiang Xiaorou. Eles estavam prontos para lutar até a morte. A luz do sol que iluminava a terra diminuiu ligeiramente. Neste momento de crise, as pessoas ergueram a cabeça maravilhadas.
Eles perceberam que o sol no céu havia desaparecido, pois estava obscurecido por um lótus gigante da neve. Havia uma escuridão total ao redor do lótus da neve. As pessoas podiam até ver estrelas fracas. A luz das estrelas caiu, fortalecendo Lin Xintong e aumentando sua aura. Ela apontou a ponta de sua espada para o deus demônio de armadura negra. Com a vida de Jiang Xiaorou em jogo, Lin Xintong não teve escolha a não ser agir. No entanto, todos viram anteriormente que Lin Xintong usou toda a sua força no ataque, mas foi incapaz de ferir o deus demônio de armadura negra. Ela quase foi morta por ele. Não importava o quão forte Lin Xintong era impossível para ela resistir a um único golpe do deus demônio de armadura negra. Até mesmo uma abrasão pode causar sérios danos. Você quer morrer no lugar dela de novo? Você conseguiu escapar da última vez, mas desta vez eu vou te matar. Rugiu o deus demônio de armadura negra, balançando sua lança. O golpe sem vulgaridade passou por milhares de raios de luz das estrelas e foi direto para Lin Xintong. Xintong. Do lado da família Lin, o rosto da matriarca Lin ficou pálido. Os membros da raça do deserto também estavam extremamente preocupados. O deus demônio com armadura negra originalmente tinha como alvo Jiang Xiaorou. Então Lin Xintong teve que fazer um movimento apenas para salvar Jiang Xiaorou. Se Lin Xintong morrer como resultado, eles ficarão profundamente em dívida com a família Lin. Caixa! O negro à lança avançou em linha reta, colidindo com a trave da espada de Lin Xintong. A luz das estrelas se reuniu para complementar os feixes da espada, mas mesmo assim... Pang, 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 os raios da espada começaram a desmoronar. Nesta batalha desproporcional, o raio da lança negra era indomável. O vazio foi perfurado, causando tremores, imparável. Vendo que a trave da lança negra quase perfurou o corpo de Lin Xintong, ninguém conseguiu mais olhar para ela. Naquele momento, os olhos de Lin Xintong brilharam. Ela batia levemente com os dedos dos pés e cada passo no ar criava uma flor de lótus. As flores de lótus floresciam, eram lindas e solitárias. A flor de lótus era um conceito. Embora não fosse tão poderoso quanto o puro Yin e Yang, ainda continha um misticismo inexplicavelmente profundo. Lin Xintong caminhou pelo vazio, criando uma flor de lótus a cada passo. Ela não parecia estar indo rápido. Cada passo podia ser visto claramente e todos podiam ver o processo de floração do lótus. Mas de uma forma estranha, a trave de lança que quase perfurou Lin Xintong ficou para trás o tempo todo. Ele não conseguiu alcançar Lin Xintong. Lin Xintong recuou e a trave de lança negra seguiu. Com todo o poder do deus demônio na armadura negra, embora Lin Xintong exibisse o conceito requintado de uma flor de lótus, o feixe de lança se aproximou de Lin Xintong e quase perfurou o pescoço de Lin Xintong. À beira da morte, Lin Xintong permaneceu extremamente calmo, como se nenhum pique estivesse vindo em sua direção. Suas pernas pisaram novamente, Lin Xintong inclinou o corpo para trás. E ao mesmo tempo, um raio divino incrivelmente rápido disparou atrás dela. Lin Xintong nem mesmo se virou e sua figura encolheu até o tamanho deste raio divino. Bum! A lança negra foi batizada com um raio divino que causou o colapso do vazio. Antes que a explosão ensurdecedora pudesse ser ouvida, suas ondas sonoras foram absorvidas por rachaduras no vazio, fazendo com que o mundo mergulhasse no silêncio. As pessoas olharam perplexas e um pagode em miniatura de 6 andares se formou no ar. Este pagode em miniatura foi o que disparou aquele raio de luz divino, e Lin Xintong usou seu conceito de flor de lótus para se retirar para este pagode em miniatura. Capítulo 737 e 1 vs. Deus Demônio. Depois de ser atingido pela lança do Deus Demônio blindado negro, o pagode em miniatura de 6 andares voou para trás. Conforme girava rapidamente no ar, também se expandia em tamanho.
Bum! O pagode divino desmoronou, dominando o divino Wasteland, endireitando-se com um espírito indomável. Este pagode. As pessoas olharam maravilhadas para o pagode divino que apareceu de repente. Muitos deles sabiam que era a Torre do Advento Divino, que pertencia ao reino místico da grande imperatriz e era propriedade de Yi Yun. Yi Yun. É Yi Yun. Ele já havia se encontrado diretamente com o deus demônio de armadura negra, mas ele ainda foi capaz de sobreviver. Desde que o deus demônio de blindagem negra atacou as montanhas distantes e sabendo que Yi Yun estava lançando ataque surpresa, as pessoas começaram a suspeitar que Yi Yun havia sido morto pelo deus demônio de blindagem negra. Mas agora a divina Torre do Advento apareceu e bloqueou o ataque do deus demônio na armadura negra. As pessoas se lembraram do conceito de flor de lótus que Lin Xintong havia usado antes. Ela sentiu claramente a chegada de Yi Yun e sabia que a Torre do Advento Divino estava voando em sua direção. Consequentemente, ela recuou no momento em que disparou o golpe, imediatamente se escondendo em um refúgio na divina Torre do Advento. Por causa disso, o ataque do deus demônio de armadura negra falhou. Este casal teve um trabalho de equipe bem coordenado. Vendo a Torre do Advento Divino intacta e Lin Xintong escondido nela, a matriarca Lin deu um suspiro de alívio. Xintong cultiva o grande sutra do coração. A imperatriz está com Yi Yun, então eles provavelmente têm uma conexão telepática. Eles já haviam descoberto a presença um do outro não muito longe. Portanto, Xintong poderia atacar o deus demônio de blindagem negra dessa maneira. Ela realmente deixou essa velha pilha de ossos com medo. A matriarca Lin olhou para a Torre do Advento Divino e começou a amar e apreciar Yi Yun ainda mais. Embora o deus demônio com armadura negra estivesse furioso e ela soubesse que a aparência de Yi Yun não significava que ele era um rival do deus demônio, ela sentiu uma inexplicável sensação de satisfação. Você finalmente veio. O deus demônio de armadura negra olhou para a Torre do Advento Divino, rosnando e rindo. A Torre do Advento Divino é uma lembrança do Lorde Azul Yang. Você acha que eu não posso fazer nada com você enquanto você se esconde nele? Defendeu-se, mas a Torre do Advento Divino só poderia resistir aos ataques do deus demônio graças aos seus matris. Como uma residência móvel imortal, a Torre do Advento Divino foi feita de materiais reciclados extremamente duráveis. No entanto, sem o suporte de energia e matrizes, era apenas um objeto morto. O objeto morto definitivamente não poderia repelir os ataques do deus demônio na armadura negra. Se Yi Yun falhar em contra-atacar e for constantemente atacado pelo deus demônio na armadura negra, com o tempo, a energia nos arranjos da Torre do Advento Divino acabará. Quando isso acontecer, Yi Yun e Lin Xintong serão entregues ao deus demônio de armadura negra para matar. Você ainda vai se esconder na Torre do Advento Divino como uma tartaruga. Não tem problema, então vou matar todas essas pessoas por enquanto. Yi Yun realmente veio, o que mostrou quanto Jiang Xiaorou significava para ele. Agora, Yi Yun estava escondido na Torre do Advento Divino, enquanto Jiang Xiaorou estava do outro lado com o deus demônio com armadura negra no meio. Yi Yun seria incapaz de contornar o demônio deus na armadura negra e salve Jiang Xiaorou. Já que você não vai sair, me veja beber o sangue dela. Assim que eu recuperar um pouco de força, esmagarei seu casco de tartaruga. O deus demônio de armadura negra riu enquanto olhava para a Torre do Advento Divino e se voltou para Jiang Xiaorou. Zhou-Er, a anterior rainha do deserto, estava na frente dela. As pessoas imediatamente se afastaram do choque que a Torre do Advento Divino lhes havia causado. Embora Yi Yun tenha aparecido em um momento tão crítico, ele ainda não conseguiu mudar a situação. Eles ainda estavam em grave perigo, e parecia Yi Yun, por algum motivo, irritou o deus demônio de armadura negra.
Vendo o deus demônio com armadura negra abandonar a torre do advento divino e ir para Jiang Xiaorou, todos sentiram seus corações esfriarem. O deus demônio com armadura negra queria matar não apenas Jiang Xiaorou, mas todos os presentes. Eles passaram por dificuldades para seguir seu próprio caminho. E agora eles só podiam ser ovelhas esperando sua vez de serem abatidas. Eles não tinham como retaliar e era patético. O deus demônio com armadura negra ergueu sua lança e uma postura obstinada se formou em sua ponta. Yuan Qi rapidamente se reuniu ao redor do mundo e se aproximou de Jiang Xiaorou, sua postura aumentando em força. Se ele acertar, a rainha do deserto e o pastor anteriores não conseguirão se manter contra isso. Eles serão esmagados em pedacinhos. O que eles vão fazer? As pessoas olharam para Jiang Xiaorou e depois para a torre do advento divino. Eles pensaram que se estivessem no lugar de Yi Yun, seria extremamente difícil fazer uma escolha. E naquele momento, a divina torre do advento brilhou com um brilho dourado, e uma imagem fantasma do corvo dourado voou para fora. Yi Yun, de pé nas costas do corvo dourado, apareceu no topo da torre do advento divino. Ele olhou para o deus demônio de armadura negra, segurando a espada quebrada do puro Yang na mão dele. Ele apontou com uma espada enferrujada diretamente para o deus demônio de armadura negra. Yi Yun está fora. As pessoas seguraram seus respiração. Pelo que eles sabiam, a força de Yi Yun não era muito diferente da de Lin Xintong. Lin Xintong claramente não era um rival do deus demônio, então era impossível para Yi Yun passo à frente para derrotar o deus demônio de armadura negra. Não havia necessidade nem de mencionar a vitória. Mesmo para resistir a um golpe do deus demônio de armadura negra, foi extremamente difícil. Yun Depois de ver Yi Yun sair e a torre do advento divino, Jiang Xiaorou sentiu seu coração afundar. Yi Yun teria sido muito mais seguro na torre do advento divino, mas assim que ele saiu, ele estava em uma situação extremamente perigosa. Vendo a aparência de Yi Yun, o deus demônio de blindagem negra sorriu cruelmente. Ele se afastou de Jiang Xiaorou e caminhou em direção a Yi Yun. Que estupidez! Morra por uma mulher, zombou o deus demônio de armadura negra. Quando ele ergueu sua lança preta, uma quantidade enorme de energia escapou da ponta da lança. Em torno de Yi Yun, o espaço de repente começou a encolher, parecia uma jaula que o cercava. Selo. O deus demônio, com armadura negra, soltou um rugido profundo. Uma cortina negra de luz apareceu entre ele e Yi Yun, envolvendo os dois. Feitiço de selagem! Alguém exclamou. O deus demônio com armadura negra usou parte de sua energia para criar um encantamento de selamento. O feitiço de selamento pode selar temporariamente parte do espaço, evitando que Yi Yun escape. E a torre do advento divino estava fora do encantamento de selagem. O deus demônio em armadura negra fez isso para evitar que Yi Yun se esquivasse de seus ataques e escapasse de volta para a torre do advento divino. A partir disso, os corações de todos se apertaram ainda mais. Yi Yun não conseguiu escapar de volta para a torre do advento divino, ele também foi selado por um feitiço. Parecia que ele teria que resistir ao golpe do deus demônio na armadura negra. Até este momento, ninguém poderia resistir ao golpe frontal do deus demônio na armadura negra. Sem nem mesmo olhar para a cortina de luz, Yi Yun pôde ver o poder desse feitiço de vedação através da visão energética do cristal púrpura. Ele poderia atacar e romper a tela de luz, mas o deus demônio de blindagem negra não o permitiu. Quando Yi Yun olhou para o deus demônio de blindagem negra, ele riu repentinamente. Seu corpo ainda está sangrando. O deus demônio de armadura negra recebeu um forte golpe em sua vitalidade. Apesar disso, ele absorveu um grande número de almas, o que lhe deu energia ainda eram muito limitadas. Após quebrar as correntes do castelo de Deus, ele gastou muita energia.
Yi Yun podia ver que as correntes do castelo apertado de Deus, que haviam perdido muito de sua eficácia, ainda estavam presas ao Deus Demônio. Se o Deus Demônio de blindagem negra estivesse em sua melhor condição, ele teria quebrado todas as correntes, porque ele os deixou para envolvê-lo. Mesmo que o Deus Demônio em armadura negra parecesse extremamente forte e invencível, Yi Yun poderia dizer que este era seu momento mais fraco. Foi também uma chance para ele derrotar o Deus Demônio de armadura negra. Desde que cheguei, não planejei me esconder. Em vez disso, estou aqui para acabar com você com minha espada. A voz de Yi Yun ecoou pelas montanhas distantes. O corvo dourado sob seus pés gritou estridentemente, seu grito rugiu através do céu e da terra. Capítulo 738 Um golpe com uma espada para cortar a garganta. Acabar com o Deus Demônio de blindagem negra com uma espada. O que Yi Yun disse atordoou tanto a raça do deserto quanto a humana. Acabar com o Deus Demônio. Era o Deus Demônio de armadura negra, a quem nem Lin Shin Tong, nem o Espírito Santo, nem poderosos matriz podiam fazer qualquer coisa. Você quer acabar comigo? O Deus Demônio de armadura negra de repente caiu na gargalhada. Ele cruzou espadas com Yi Yun várias vezes e tinha uma compreensão aproximada da força de Yi Yun. Tudo o que Yi Yun pôde fazer foi atacar repentinamente durante sua recuperação. Que piada! Quando eu estava me recuperando, cada vez que você me atacava, até mesmo um simples contra-ataque poderia feri-lo através da torre divina do advento. Você tem os nervos realmente fortes, pois pode declarar com tanta ousadia que me colocará sob a espada. Depois disso, o Deus Demônio com armadura negra atacou. A lança em sua mão parecia simples e desbotada, mas era uma arma divina inestimável. Os ataques do Deus Demônio na armadura negra sempre foram golpes ou golpes simples, mas mesmo tão simples os movimentos permaneceram invictos. Mas agora o pico do Deus Demônio na armadura negra estava correndo direto para o coração de Yi Yun. Yi Yun tinha um feitiço selador ao seu redor, isolando da torre do advento divino, então ele não tinha para onde se retirar. Mesmo se ele pudesse recuar, Yi Yun não o faria. Ele sabia muito bem que esta era a melhor oportunidade para matar o Deus Demônio de armadura negra. Se ele a perdesse, essa oportunidade não voltaria a aparecer. Naquele momento, para Yi Yun, o tempo parecia ter parado. A maneira como o Lord Azuri Yang cortou o Deus Demônio de armadura negra foi repetida na memória de Yi Yun. Ele viu esta cena em uma matriz de disco na área mística da Grande Imperatriz. Nas imagens da matriz de disco, o deus demoníaco de armadura negra segurava uma lança e estava montado em um cavalo divino, e foi destruído com um golpe da espada Demon God in Black Armor. O único golpe da espada foi como um raio azul que perfurou o deus demônio na armadura negra. Dezenas de milhões de anos atrás, o deus demônio com armadura negra estava no seu melhor e era muito mais impressionante do que é agora. Este soco. Ele só precisava fazer uma centésima força de impacto. Então, Lord Azuri Yang destruiu 7 discípulos demônios quando eles estavam no auge. Só posso matar um deles e ele já está gravemente ferido. Se eu não posso destruí-lo, não seria uma piada tentar viajar para os 12 céus empíreos, pensou Yi Yun. Com a espada quebrada do puro Yang em sua mão, ele se sentiu enriquecendo sua mente. Indescritível vontade aumentada na espada quebrada do puro Yang. Era a intenção da espada Yi Yun, que era muito mais forte do que o que ele tinha anteriormente. Os níveis da espada foram divididos para obter uma compreensão da intenção da espada, então o coração da espada é criado, e então a alma da espada é temperada, e finalmente a espada Dao Celestial é criada. Yi Yun passou quase um ano para receber a iluminação enquanto procurava pelo Tao no palácio da espada Yang Puro, e ele já havia alcançado o estágio de grande sucesso da intenção da espada.
E agora ele já estava começando a se aproximar do limiar de condensação de seu coração de espada. O coração de espada também era o temperamento de um guerreiro. Não era uma técnica de espada, era a vontade exaltada da espada Dao, seguir em frente com uma vontade inflexível e força irresistível, si. Atrás de Yi Yun, imagens fantasmas do Nove Yin e do Corvo Dourado apareceram ao mesmo tempo. O raio estourou pelo vazio, passando pela lança negra, avançando direto para a garganta do deus demônio de blindagem negra. Vendo esta foto, as pessoas sentiram um tremor no coração. Quando os guerreiros trocaram golpes, aconteceu de tal forma que primeiro um lado atacou e o segundo tentou se defender do ataque antes de pensar em destruir o inimigo. Mas agora o ataque de Yi Yun não era para defesa, era ofensivo. Ele deliberadamente não se esquivou da lança do deus demônio na armadura negra para que pudesse perfurar a garganta do deus demônio. Ataque poderoso do deus demônio em preto, a armadura fez as pessoas estremecerem de medo. Era quase impossível simplesmente resistir ao seu ataque, mas Yi Yun nem mesmo se esquivou. Foi quase um ataque sem retorno. Uma lança está prestes a perfurá-lo, ele está tentando morrer em troca de um golpe. O poder ofensivo do deus demônio de armadura negra é muito assustador. Se o feixe da espada de Yi Yun cruzasse diretamente com a lança, o feixe da espada definitivamente se estilhaçaria. Ele não faria mal ao deus demônio de armadura negra, então evitou o pique, mas isso levaria a... As pessoas prenderam a respiração. Mesmo que Yi Yun não estivesse preocupado consigo mesmo e quisesse trocar a morte pelos ferimentos infligidos com esse golpe, que dano isso poderia trazer ao deus demônio de armadura negra? O demoníaco deus com armadura negra tinha mais do que um poder ofensivo aterrorizante, sua defesa também era fenomenal. O coração de Jiang Xiaorou parado. Ela assistiu impotente enquanto a lança do deus demônio blindado negro quase perfurava o peito de Yi Yun. O deus demoníaco de armadura negra riu: "Você quer morrer comigo? Você não é digno." Gacha. A lança negra passou pelo protetor Yuan Qi, rasgou como papel, não deixando intriga, quando parecia que a lança quase entrou no corpo de Yi Yun. Zhu! Um feixe de luz emanou do Tan Tien Yi Yun e colidiu com a lança do deus demônio de armadura negra. Neste flash instantâneo, o fluxo de luz aumentou rapidamente, transformando-se em um jovem, vestido com um manto de ouro claro. O jovem era muito parecido com Yi Yun, como se fossem feitos de acordo com o mesmo padrão. A única diferença era que sua pele tinha um brilho dourado pálido, como se tivesse uma textura metálica. No momento em que o jovem apareceu, ele saudou o pico do deus demônio em armadura negra. Com um aceno de sua mão, uma série de armas brilhantes disparou de seu corpo. As armas eram sabres voadores. 999 sabres voadores dançavam no ar de maneira caótica, como se a neve estivesse caindo do céu. Esta foi a 1000ª região Snega Yi Yun. Bum! Sabres voadores cruzados com uma lança negra, causando uma terrível onda de choque espalhar. Apesar do impulso decrescente do pique do deus demônio blindado negro, ele ainda bateu com força no peito do jovem dourado e pálido. O corpo do jovem tremeu quando ele atingiu a lança negra antes de voar para trás. E naquele momento, a energia aterrorizante no pico preto explodiu, varrendo o ambiente. Até mesmo o encantamento criado pelo deus demônio na armadura negra se abriu e se despedaçou. Em tal tempestade de energia, o corpo de Yi Yun se transformou em um feixe de luz e correu em direção ao jovem em um manto azul claro. Depois que o corpo de Yi Yun se fundiu com o dantian do jovem, ele desapareceu. Bum! O jovem parecia uma montanha assustada. Seu corpo caiu esmagando a montanha. Pedregulhos rolaram com estrondo, enterrando o jovem bem abaixo deles. O que é isso? Depois de ver essa cena, todos ficaram maravilhados. Até Jiang Xiaorou estava completamente confuso.
Quem era aquele jovem vestindo o manto dourado claro que parecia com Yi-Yun? Como Yi-Yun se sentiu depois de receber aquele golpe? O jovem estava morto, as pessoas estavam extremamente ansiosas. E naquele momento, alguém gritou de repente: "Olhe para o pescoço do deus demônio de armadura negra." Após a exclamação, todos se viraram e viram que o deus demoníaco de armadura negra estava segurando uma lança com uma das mãos e com a outra agarrando seu pescoço. Sangue demoníaco vermelho escuro fluiu entre seus dedos. Ele foi ferido. O golpe de Yi-Yun foi o mesmo como o Lord Azuri Yang. Em um instante, ele alcançou o limiar do coração de espada. Para que a força ofensiva do golpe atingisse tal limite, Yi-Yun ignorou o feixe de lança do deus demônio de armadura negra. Toda a sua intenção de espada correu para o ponto mais fraco do deus demônio de armadura negra. Um golpe de espada para cortar a garganta. A armadura negra do deus demônio B removeu lentamente sua mão. Havia um ferimento da espessura de um dedo em seu pescoço. Embora o ferimento fosse pequeno, era muito profundo. Ao redor da ferida, sua carne se contorceu como se estivesse tentando se curar. No entanto, a intenção imortal da espada girou em torno da ferida. Ela manteve a ferida aberta o tempo todo. A intenção da espada era difícil de extinguir e causava danos constantes ao longo do tempo. Capítulo 739 Avatar Dragon True Gold. Este é o propósito da espada do Lorde Azul Yang você. Os olhos do deus demônio na armadura negra estavam cheios de intenção assassina. Embora o golpe de Yi-Yun tenha sido extremamente poderoso, estava longe de matá-lo. No entanto, o ataque danificou sua essência de força vital novamente. A intenção da espada imortal, deixada pela lâmina de Yi-Yun, o fez se lembrar do golpe que destruiu sua alma demoníaca dezenas de milhões de anos atrás. Isso levou seu mar de alma, que estava à beira da destruição, a um caos ainda maior, e neste momento, bum, a montanha estilhaçada explodiu, e rochas que pesavam 450 toneladas voaram antes de serem derretidas pelo intenso calor. O corvo dourado de 3 pernas voou alto para o céu, e em suas costas estava um jovem vestido com uma túnica de ouro claro. Este jovem tinha uma expressão fria e 999 sabres voadores circulavam ao lado dele. Quem é este? O pico do deus demônio blindado negro foi enfraquecido pelo sabre do homem, mas ainda foi capaz de entrar em seu baú de ouro pálido. Mas por alguma razão incompreensível ele não morreu, ele nem mesmo sofreu ferimentos graves, pelo menos na superfície. Você, Avatar, com olhos brilhantes, o deus demônio de armadura negra encarou o jovem. Devido ao fato de que ele era idêntico a Yi-Yun e era usado como alguma forma de tesouro encantado escondido em Dantien Yi-Yun, ele só poderia ser um avatar. Como Yi-Yun conseguiu um avatar tão poderoso, visto que ele cultivou por menos de 3 décadas? Receba um de seus golpes sem morrer, ele nem estava gravemente ferido, o jovem não respondeu. Ele tinha traços faciais nítidos, bem definidos e atraentes. A túnica ao redor de seu peito foi perfurada por um ataque de lança do deus demônio blindado negro. Mas agora a pálida energia dourada do céu e da terra se juntou e consertou suas vestes. As vestes pareciam metal ao toque e eram bordadas com sofisticação e runas misteriosas. O fato de o jovem a estar usando tornou-o majestoso, como se ele fosse um rei dos tempos antigos que pisou no rio do tempo. Assobi. Um feixe de luz brilhou quando o corpo real de Yi-Yun voou para fora do Tantien do jovem. Ele estava segurando a espada quebrada do puro Yang. Depois de dar uma olhada nos danos que seu avatar recebeu, ele deu um suspiro de alívio. O poder defensivo do Avatar Dragon True Gold foi verdadeiramente impressionante. Quando Yi-Yun entrou na Torre do Advento Divino, ele passou no teste da Torre do Advento Divino e foi para o nível mais alto com Lin Xintong. Lá, Yi-Yun encontrou vários tesouros exemplares.
Um deles era o conjunto de discos que controla a Torre do Advento Divino. Depois que Yi-Yun o processou, a Torre do Advento Divino se tornou a residência imortal de Yi-Yun que ele poderia levar com ele. Quanto ao segundo item, seu valor superou até a Torre do Advento Divino. Era uma bolsa interdimensional e continha um 2 escultura de metro. A escultura era áspera, mas naturalmente gravada com os padrões rúnicos do grande Dao do Yang puro. Depois que Yi-Yun tocou a escultura de pedra, ela se estilhaçou, liberando o avatar dragão ouro puro. A ação ocorreu no capítulo 555. Dragon True Gold só poderia ser formado nas terras do Yang puro extremo, como o núcleo das estrelas misteriosas, absorvendo a essência do céu puro Yang, a terra e os objetos divinos do mundo. O que era originalmente uma joia de valor inestimável e foi refinado em True Gold, tornou-se Dragon True Gold. O ouro verdadeiro do dragão pode ser usado para criar uma arma sagrada divina e tinha um valor que não podia ser medido. O mais valioso sobre o ouro verdadeiro do dragão é que ele produziu carne e sangue depois de passar incontáveis quantidades de tempo nas terras do extremo Yang. Transformado de uma pedra inestimável em ouro verdadeiro, e de True Gold espiritualmente transformado no fruto divino do corpo do Tao. Não apenas seu poder protetor era comparável ao ouro verdadeiro do dragão, ele também foi capaz de se conectar com o céu e a terra, permitindo-lhe coletar o Yuan Qi do céu e da terra. Ele era a personificação do corpo naturalmente formado de Yang puro. Quando o Senhor Yang do Azuri recebeu este item divino no Karst, ele planejou transformá-lo em um avatar. No entanto, isso exigiu um longo período de tempo. Lord Azuri Yang colocou o avatar do dragão True Gold no nível mais alto da Torre do Advento Divino e usou os arranjos em todo o pagode para alimentar o avatar, lentamente permitindo que tomasse forma. Infelizmente, antes que o avatar de Draconic True Gold tomasse forma, Lord Azuri Yang partiu. Dezenas de milhões de anos depois, quando Yi-Yun veio para a Torre do Advento Divino, o ouro verdadeiro do dragão já havia tomado forma com sucesso. Yi-Yun deixou uma marca espiritual em Dragon True Gold, tornando-o seu avatar. Desde que Yi-Yun emergiu da Divine Advent Tower, Dragon True Gold foi escondido e cultivado em seu Dantian. Yi-Yun e o Avatar eram a mesma pessoa. A compreensão das leis que Yi-Yun recebeu, o Avatar também recebeu. Depois que Yi-Yun recebeu o Thousand Snow Realm, ele o deu ao Avatar Dragon True Gold, permitindo que seu Avatar cultivá-lo. Anteriormente, quando Yi-Yun emergiu da Torre do Advento Divino e lutou na Tumba da Alma, Yi-Yun apenas encontrou Zulong, que ainda não havia alcançado seu pico de cultivo após a reencarnação, então não havia necessidade de usá-lo. Só agora contra o deus demônio de armadura negra, nesta demonstração final, quando Yi-Yun não era um oponente do deus demônio, ele contou com o avatar do dragão de ouro verdadeiro e também com a torre divina da vinda. De fato, o corpo real de Yi-Yun não tinha os meios para resistir ao golpe do deus demônio de blindagem negra. Uma lança negra teria feito um buraco nele com facilidade. No entanto, o avatar de Draconic True Gold era diferente. Seu corpo era uma arma incomparável. Comparado com a lança do deus demônio com armadura negra, era muito mais forte. Este avatar não é algo que o mundo de Tian Yuan possa possuir. Ele também foi abandonado pelo Lord Azuri Yang. O deus demônio de armadura negra olhou para Yi-Yun com olhos vermelhos ligeiramente esbugalhados. O ferimento em seu pescoço emitiu um fio de gás preto quando a intenção da espada deixada por Yi-Yun foi amplamente removida. Sua ferida finalmente começou a cicatrizar. Mas naquele momento, o deus demônio de armadura negra estava sofrendo fortes golpes do Espírito Santo e de dois poderosos matriz. Antes de Yi-Yun chegar, a vitalidade do deus demônio de armadura negra era extremamente fraca. Era muito difícil usar essa parte da força vital para curar suas feridas. O deus demônio com armadura negra de repente agarrou sua armadura.
O deus demônio de armadura negra retirou um grande número de almas. Entre elas estavam as almas do fundador Shen Tu e do tigre místico imortal. Anteriormente, o deus demoníaco na armadura negra colocou temporariamente de lado as almas dos reis humanos em Pirihan, mas agora, contra Yi Yun e seu avatar de dragão True Gold, o deus demoníaco em Black Armadura decidiu consumir todas as almas restantes. Shizaha, fundador Shen Tu e o tigre místico imortal, lutaram com todo o seu poder depois de consegui-lo pela segunda vez. Eles também puderam ver Yi Yun e seu avatar dragão True Gold, e até tiveram uma ideia geral do confronto incrível entre Yi Yun e o deus demônio na armadura negra. No entanto, eles não podiam se incomodar em entender por que Yi Yun possuía um poder tão terrível, porque suas vidas estavam em perigo. O deus demônio, com armadura negra, consumiu um grande número de almas. Gritos tristes e penetrantes podiam ser ouvidos enquanto as almas eram devoradas. A dor que vem de ser devorado por sua alma foi uma agonia que nenhum ser humano poderia suportar. Vendo que estavam prestes a se encontrar na boca do deus demônio de armadura negra, o fundador Shen Tu e o tigre místico imortal ficaram desesperados, gritando furiosamente: Yi Yun, salve-me! Salve-me! O tigre místico e imortal e o fundador Shen Tu estavam à beira da destruição, mas Yi Yun não deu um passo. Apesar de Yi Yun não sentir pena deles, ele naturalmente não queria ver o deus demônio com armadura negra se recuperar. Infelizmente, naquele momento em que o deus demônio Black Armor, devorando essas almas, ele já havia estabelecido um campo de força para protegê-lo. Destruir este campo de força em um curto período de tempo, difícil. Capítulo 739 Avatar Dragon True Gold. Este é o propósito da espada do Lorde Azul Yang Você. Os olhos do deus demônio na armadura negra estavam cheios de intenção assassina. Embora o golpe de Yi Yun tenha sido extremamente poderoso, estava longe de matá-lo. No entanto, o ataque danificou sua essência de força vital novamente. A intenção da espada imortal, deixada pela lâmina de Yi Yun, o fez se lembrar do golpe que destruiu sua alma demoníaca dezenas de milhões de anos atrás. Isso levou seu mar de alma, que estava à beira da destruição, a um caos ainda maior, e neste momento, bum, a montanha estilhaçada explodiu, e rochas que pesavam 450 toneladas voaram antes de serem derretidas pelo intenso calor. O corvo dourado de 3 pernas voou alto para o céu, e em suas costas estava um jovem vestido com uma túnica de ouro claro. Este jovem tinha uma expressão fria e 999 sabres voadores circulavam ao lado dele. Quem é este? O pico do deus demônio blindado negro foi enfraquecido pelo sabre do homem, mas ainda foi capaz de entrar em seu baú de ouro pálido. Mas por alguma razão incompreensível ele não morreu, ele nem mesmo sofreu ferimentos graves, pelo menos na superfície. Você, Avatar, com olhos brilhantes, o deus demônio de armadura negra encarou o jovem. Devido ao fato de que ele era idêntico a Yi Yun e era usado como alguma forma de tesouro encantado escondido em Dantien Yi Yun, ele só poderia ser um avatar. Como Yi Yun conseguiu um avatar tão poderoso, visto que ele cultivou por menos de 3 décadas? Receba um de seus golpes sem morrer, ele nem estava gravemente ferido, o jovem não respondeu. Ele tinha traços faciais nítidos, bem definidos e atraentes. A túnica ao redor de seu peito foi perfurada por um ataque de lança do deus demônio blindado negro. Mas agora a pálida energia dourada do céu e da terra se juntou e consertou suas vestes. As vestes pareciam metal ao toque e eram bordadas com sofisticação e runas misteriosas. O fato de o jovem a estar usando tornou-o majestoso, como se ele fosse um rei dos tempos antigos que pisou no rio do tempo. Assobi. Um feixe de luz brilhou quando o corpo real de Yi Yun voou para fora do Tantien do jovem. Ele estava segurando a espada quebrada do puro Yang.
Depois de dar uma olhada nos danos que seu avatar recebeu, ele deu um suspiro de alívio. O poder defensivo do avatar Dragon True Gold foi verdadeiramente impressionante. Quando Yi Yun entrou na Torre do Advento Divino, ele passou no teste da Torre do Advento Divino e foi para o nível mais alto com Lin Xintong. Lá, Yi Yun encontrou vários tesouros exemplares. Um deles era o conjunto de discos que controla a Torre do Advento Divino. Depois que Yi Yun o processou, a Torre do Advento Divino se tornou a residência imortal de Yi Yun que ele poderia levar com ele. Quanto ao segundo item, seu valor superou até a Torre do Advento Divino. Era uma bolsa interdimensional e continha um 2 escultura de metro. A escultura era áspera, mas naturalmente gravada com os padrões rúnicos do grande Dao do Yang puro. Depois que Yi Yun tocou a escultura de pedra, ela se estilhaçou, liberando o avatar dragão ouro puro. A ação ocorreu no capítulo 555. Dragon True Gold só poderia ser formado nas terras do Yang puro extremo, como o núcleo das estrelas misteriosas, absorvendo a essência do céu puro Yang, a terra e os objetos divinos do mundo. O que era originalmente uma joia de valor inestimável e foi refinado em True Gold, tornou-se Dragon True Gold. O ouro verdadeiro do dragão pode ser usado para criar uma arma sagrada divina e tinha um valor que não podia ser medido. O mais valioso sobre o ouro verdadeiro do dragão é que ele produziu carne e sangue depois de passar incontáveis quantidades de tempo nas terras do extremo Yang. Transformado de uma pedra inestimável em ouro verdadeiro, e de True Gold espiritualmente transformado no fruto divino do corpo do Tao. Não apenas seu poder protetor era comparável ao ouro verdadeiro do dragão, ele também foi capaz de se conectar com o céu e a terra, permitindo-lhe coletar o Yuan Qi do céu e da terra. Ele era a personificação do corpo naturalmente formado de Yang puro. Quando o Senhor Yang do Azuri recebeu este item divino no Karst, ele planejou transformá-lo em um avatar. No entanto, isso exigiu um longo período de tempo. Lord Azuri Yang colocou o avatar do dragão True Gold no nível mais alto da Torre do Advento Divino e usou os arranjos em todo o pagode para alimentar o avatar, lentamente permitindo que tomasse forma. Infelizmente, antes que o avatar de Draconic True Gold tomasse forma, Lord Azuri Yang partiu. Dezenas de milhões de anos depois, quando Yi Yun veio para a Torre do Advento Divino, o ouro verdadeiro do dragão já havia tomado forma com sucesso. Yi Yun deixou uma marca espiritual em Dragon True Gold, tornando-o seu avatar. Desde que Yi Yun emergiu da Divine Advent Tower, Dragon True Gold foi escondido e cultivado em seu Dantian. Yi Yun e o avatar eram a mesma pessoa. A compreensão das leis que Yi Yun recebeu, o avatar também recebeu. Depois que Yi Yun recebeu o Thousand Snow Realm, ele o deu ao avatar Dragon True Gold, permitindo que seu avatar cultivá-lo. Anteriormente, quando Yi Yun emergiu da Torre do Advento Divino e lutou na Tumba da Alma, Yi Yun apenas encontrou Zulong, que ainda não havia alcançado seu pico de cultivo após a reencarnação, então não havia necessidade de usá-lo. Só agora, contra o deus demônio de armadura negra, nesta demonstração final, quando Yi Yun não era um oponente do deus demônio, ele contou com o avatar do dragão de ouro verdadeiro e também com a torre divina da vinda. De fato, o corpo real de Yi Yun não tinha os meios para resistir ao golpe do deus demônio de blindagem negra. Uma lança negra teria feito um buraco nele com facilidade. No entanto, o avatar de Draconic True Gold era diferente. Seu corpo era uma arma incomparável. Comparado com a lança do deus demônio com armadura negra, era muito mais forte. Este avatar não é algo que o mundo de Tian Yuan possa possuir. Ele também foi abandonado pelo Lord Azuri Yang. O deus demônio de armadura negra olhou para Yi Yun com olhos vermelhos ligeiramente esbugalhados. O ferimento em seu pescoço emitiu um fio de gás preto quando a intenção da espada deixada por Yi Yun foi amplamente removida. Sua ferida finalmente começou a cicatrizar.
Mas naquele momento, o deus demônio de armadura negra estava sofrendo fortes golpes do Espírito Santo e de dois poderosos matriz. Antes de Yi-Yun chegar, a vitalidade do deus demônio de armadura negra era extremamente fraca. Era muito difícil usar essa parte da força vital para curar suas feridas. O deus demônio com armadura negra de repente agarrou sua armadura. O deus demônio de armadura negra retirou um grande número de almas. Entre elas estavam as almas do fundador Shen Tu e do tigre místico imortal. Anteriormente, o deus demoníaco na armadura negra colocou temporariamente de lado as almas dos reis humanos em Pirihan, mas agora, contra Yi-Yun e seu avatar de dragão True Gold, o deus demoníaco em Black armadura decidiu consumir todas as almas restantes. Shizaha, fundador Shen Tu e o tigre místico imortal lutaram com todo o seu poder depois de consegui-lo pela segunda vez. Eles também puderam ver Yi-Yun e seu avatar dragão True Gold e até tiveram uma ideia geral do confronto incrível entre Yi-Yun e o deus demônio na armadura negra. No entanto, eles não podiam se incomodar em entender por que Yi-Yun possuía um poder tão terrível, porque suas vidas estavam em perigo. O deus demônio, com armadura negra, consumiu um grande número de almas. Gritos tristes e penetrantes podiam ser ouvidos enquanto as almas eram devoradas. A dor que vem de ser devorado por sua alma foi uma agonia que nenhum ser humano poderia suportar. Vendo que estavam prestes a se encontrar na boca do deus demônio de armadura negra, o fundador Shen Tu e o tigre místico imortal ficaram desesperados, gritando furiosamente: Yi-Yun, salve-me! Salve-me! O tigre místico e imortal e o fundador Shen Tu estavam à beira da destruição, mas Yi-Yun não deu um passo. Apesar de Yi-Yun não sentir pena deles, ele naturalmente não queria ver o deus demônio com armadura negra se recuperar. Infelizmente, naquele momento em que o deus demônio Black Armor, devorando essas almas, ele já havia estabelecido um campo de força para protegê-lo. Destruir este campo de força em um curto período de tempo, difícil. Capítulo 740. A espada sopra como flocos de neve esvoaçantes. Gritos trágicos ecoaram quando o fundador Shen Tu e o tigre místico imortal foram devorados pelo deus demônio de armadura negra. Eles nem lutaram enquanto suas almas eram destruídas. As raças do deserto e dos humanos estremeceram ao ver isso. Essas lendárias personalidades humanas tiveram mortes horríveis. Depois de absorver as almas dos reis empíricos humanos, veias azuis começaram a aparecer na testa do deus demônio de armadura negra. Seus olhos eram iguais aos das feras e sua alma estava em um caos ainda maior. Yi-Yun olhou para tudo em silêncio, e o deus demônio de armadura negra estava sofrendo danos depois do dano, além de usar a essência de sua força vital várias vezes. Isso trouxe sua vida cada vez mais perto do fim. Se isso continuar, a gota de água aparecerá que quebrará as costas do camelo. pp. A parábola do camelo paciente, o análogo mais comum. Uma gota que transborda do copo. Quanto a Yi-Yun, ele só precisa resistir até que apareça esta última gota que causará um colapso nas forças vitais do deus demônio na armadura negra, o que levará à sua destruição completa. Morra, disse o deus demônio com os dentes cerrados e balançou sua lança com força. Assobi, o mundo ficou escuro e os raios de luz foram destruídos. As forças da dimensão espacial em um instante tornaram-se caóticas. As leis da dimensão espacial, as pessoas estavam alarmadas, porque até isso momento o deus demônio em preto a armadura não usa nenhuma lei. Seus ataques ofensivos sempre foram apenas golpes ou golpes. Ele simplesmente não precisava usar as leis antes. Mas agora o deus demônio de armadura negra convocou o poder das dimensões dimensionais e o poder começou a envolver Yi-Yun em um manto dourado claro. Ele queria separar o corpo real de Yi-Yun de seu avatar.
Assim que o Avatar for cortado, o corpo real de Yi-Yun não pode resistir ao ataque frontal da armadura negra do deus demônio B. Selo. Quando o espaço começou a selar, o coração de Yi-Yun deu um salto. Com um flash, antes que o espaço fosse completamente fechado, ele se jogou no Dantian de seu avatar. Naturalmente, ele não permitirá que seu corpo real seja separado do avatar. Tuain! A terra e as montanhas fizeram caretas com a distorção do próprio espaço, começaram a rachar e desmoronar. O soco Deus Demônio blindado negro foi mirado bem entre as sobrancelhas do avatar de ouro dragão. Chá, chá, chá! Os sabres voadores de Mil Neve voaram do Tantin Avatar. 999 sabres voadores se juntaram e atingiram o pico do Deus Demônio de blindagem negra. No entanto, o pico do Deus Demônio na armadura negra era muito poderoso e foi suplementado pelos poderes da dimensão dimensional. Não era algo que pudesse suportar a região das Mil Neve. Bom, uma gigantesca explosão de energia ocorreu e uma tempestade surgiu, escondendo o céu e o sol. Quase todos os raios de luz foram absorvidos por ele, transformando tudo em um vazio e negro. Cuidado! As raças guerreiros da humanidade e do deserto ficaram horrorizados com esta tempestade. Antes do deus demônio de armadura negra, eles simplesmente também estavam fracos. Para evitar danos futuros, os reis empíricos do deserto e as raças humanas montaram focas encantadas para bloquear a tempestade. E naquele momento, o pico do deus demônio em armadura negra foi atingido pelo avatar do ouro verdadeiro do dragão. Com um violento estremecimento, o avatar voou para trás, cuspindo sangue. Apesar de ter o corpo de dragão True Gold, ele também foi severamente danificado após 2 golpes pesados consecutivos. Zelu, o deus demônio de armadura negra, foi atingido uma segunda vez, e os poderes da dimensão dimensional avançaram mais uma vez, envolvendo o avatar do dracônico True Gold. O avatar que voou de volta era como um besouro preso a uma teia. Ele foi algemado no ar pelas forças da dimensão dimensional, leis espaciais de Yan. No entanto, apareceu ainda mais energia de dimensões espaciais e era como se em uma enorme rede não houvesse para onde escapar. Não importa quanto tesouro você tenha, sem seu poder de apoio, eles serão inúteis. O deus demônio em armadura negra controlou o avatar de Yi-Yun. Uma mão negra gigante foi criada para tentar agarrar o mar espiritual do avatar Yi-Yun. A mão negra gigante possuía uma aura fria e sinistra. Gritos misteriosos emanaram dela e ela foi preenchida com uma aura assassina. Yi-Yun, tenha cuidado, ele está tentando apagar a marca espiritual do seu avatar. Da tempestade veio o aviso voz do Senhor da ilha. Embora o poder defensivo do avatar do dragão True Gold fosse incrivelmente grande, ele ainda precisa ser controlado por Yi-Yun. Se o mar dos espíritos for destruído, a marca do espírito deixada no avatar do dragão True Gold será apagada à força pelo deus demônio de armadura negra. Se isso acontecer, não apenas Yi-Yun sofrerá um forte golpe em sua criatura espiritual, mas também o avatar de dragão True Gold ficará sem um dono, e o deus demônio na armadura negra será capaz de controlá-lo. Então Yi-Yun, que ainda estava escondido no Dantian do avatar, enfrentaria consequências óbvias. Uma vez que o avatar já estava confinado pelo deus demônio de armadura negra, a mão negra gigante já estava bem na frente de seus olhos. Ela vai bater em um momento, e neste momento... Bum! Houve um barulho como se 9 céus desabassem. O pagode divino estava caindo do céu bem sobre o deus demônio. A expressão sobre o deus demônio em armadura negra desistiu. A torre do advento divino era um tesouro viajante que Lord Azuri Yang trouxe dos 12 céus empíricos. Sua força ofensiva era terrível demais, então, embora ela não pudesse demonstrar nem mesmo um centésimo de sua força, foi o suficiente para feri-lo. O deus demônio de armadura negra, que já existiu gravemente ferido,
estará à beira do colapso se for atingido pela divina Torre do Advento. Se o deus demônio de armadura negra continuar a atacar o Avatar, levará pelo menos alguns segundos para remover a marca espiritual de Yi-Yun. Nesse momento, a Torre do Advento Divino cairá sobre seu corpo. Saia, Torres do Advento, Kachá. Pika tremeu violentamente, o impacto com a Torre do Advento Divino a fez se curvar. O deus demônio com armadura negra usou uma lança para se segurar na frente da Torre do Advento Divino. Torres do Advento e flocos de neve azul-gelo apareceram de repente no céu, voando lindamente pelo céu. Espada na mão, Lin Shin-Tong cortou de cima para baixo. O feixe da espada branca desceu como uma cachoeira de 300 metros. As pupilas do deus demônio em armadura negra se estreitaram, todos os músculos em seu corpo inchou. Ele gritou alto e seus músculos protuberantes começaram a estalar. Toda a energia do deus demônio na armadura negra explodiu, ele balançou sua lança, forçando a lança a se curvar ao seu estado anterior. A Torre do Advento Divino foi jogada para trás com uma lança. O deus demônio com armadura negra usou seu terrível poder para fazer voar a Torre do Advento Divino. Esta pintura fez as pessoas vacilarem. O deus demônio de armadura negra era muito assustador. Yi-Yun, que tinha o avatar do dragão verdadeiro ouro e a Torre do Advento Divino, foi suprimido pelo deus demônio blindado negro e estava em estado crítico. Morras! O deus demônio com armadura negra estava coberto de sangue. Depois de jogar fora a Torre do Advento Divino, ele nem teve tempo para descansar, correndo direto para Lin Shin-Tong. Mesmo descartando a Torre do Advento Divino, drenou a energia do deus demônio em Black Armor. Tendo usado a maior parte da energia, ele não tinha mais força motriz. Ele estava em sua pior condição, mas apesar disso... Peng, peng, peng. A lança avançou em linha reta e o feixe branco da espada começou a desmoronar em sucessão. Milhares de flocos de neve voando no céu também foram destruídos, e um pico preto foi apontado diretamente para o pescoço de Lin Shin-Tong. As pupilas pretas de Lin Shin-Tong refletiram a ponta fria do pico. Durante esse momento mortal, eles permaneceram calmos enquanto circulavam o sutra do coração da grande imperatriz. O yin puro começou a se espalhar ao longo de seus meridianos separados. O poder total do sutra do coração da grande imperatriz só poderia ser realizado por Lin Shin-Tong com seus meridianos cortados de yin puro. Chá, 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 sua espada desceu como uma nevasca, colidindo com a lança negra repetidamente. A espada cortou a carne do deus demônio de blindagem negra e, ao mesmo tempo, Lin Shin-Tong estava recuando rapidamente. O sutra do coração da imperatriz Lin Shin-Tong também não se opôs ao deus demônio de armadura negra. Tá gostando dos nossos vídeos? Deixe seu like e se inscreva no canal. Tem alguma sugestão? Deixe nos comentários. Até mais.